Continuação da leitura do livro A Vida Impossível, de Matt Haig. Abacaxis. Era uma carta incomum. Ela me informava que eu tinha herdado uma propriedade em Ibiza, na Espanha, que pertencera a uma pessoa chamada Cristina Vanderberg. A tal mulher tinha morrido e me deixado seus bens, ou pelo menos parte deles. Mais um golpe, eu pensei. Sabe quando você é roubado uma vez, é difícil não ver o mundo como um antro de ladrões. Mas mesmo que eu não tivesse sido enganada, era ridículo imaginar que alguém que eu não conhecia deixaria uma casa no Mediterrâneo para mim. Demorei um pouco para entender que não era bem isso o que tinha acontecido. Ou melhor, demorei um pouco para perceber que Cristina Vanderberg não era uma estranha. Não exatamente. O problema é que o nome dela não me dizia nada. O sobrenome holandês, Vanderberg, trazia uma grandiosidade que parecia fictícia e misteriosa, e me pegara de surpresa. Porém, por sorte, a carta de Nelson e Kemp Advogados me dava mais algumas informações, entre elas uma menção fugaz ao nome solteira de Cristina, que era Cristina Papadakis. Isso sim me soou familiar. Cristina Papadakis fora por um brevíssimo período professora de música. Nós trabalhamos juntas na mesma escola, pouco antes de eu voltar com Carl. Nós começamos a namorar na faculdade, mas ele era muito apressado, então eu dei um tempo. Confesso que eu não a conhecia tão bem. Lembro que era uma moça muito bonita e tímida, com um quê de glamour, o que em 1979 era uma coisa mais rara do que é hoje. Ela usava uma franja cheia, o cabelo escuro comprido e estava sempre com um colar de contas. Me lembrava a cantora Nana Mouskouri, mas sem óculos. O pai havia emigrado da Grécia, ainda jovem, logo depois da guerra. Ela mesma parece que nunca fora à Grécia, mas, para minha cabeça provinciana, era o epítome da sofisticação mediterrânea. E ela sentia saudade da comida dos tempos de criança na comunidade grega de Londres. A primeira vez que a ouvi a palavra halloumi na vida foi dos lábios de Cristina. Ela sempre comia muita fruta. Por exemplo, na hora do almoço, tirava da lancheira umas fatias de abacaxi elegantemente cortadas, fatias e não cubinhos. E aquilo sempre me impressionava. Uma vez passei pela porta da sala dela enquanto ela cantava Rainy Days and Mondays. E a turma inteira estava boquiaberta admirada. Cristina tinha uma voz que não deixava nada a dever à da Karen Carpenter, outra cantora dos tempos do Triássico. O tipo de voz que parece imobilizar o ar e o próprio tempo. Enfim, no fim de tarde, perto das férias de Natal, eu tinha ficado até tarde na escola, decorando um painel de trigonometria, com festão. E então, enquanto procurava onde estavam os grampos, encontrei Cristina na sua mesa. Ela estava ali sentada, roendo as unhas. Ah, não faz isso, eu disse, invasiva, como se eu fosse uma aluna e não uma colega. Vai estragar as unhas. Eu gostava das unhas dela, estavam pintadas com um esmalte num tom quente de terracota. Mas na mesma hora me senti mal por ter dito aquilo, ainda mais depois que notei a expressão vazia no seu rosto. Eu não tinha muito tato socialmente, nunca foi meu forte. Ai, desculpa, falei. Que isso, imagina, respondeu ela, me olhando de repente e me oferecendo o sorriso mais tenso do mundo. Tá tudo bem? Foi então que ela abriu o coração para mim. Ela havia tirado uma semana de licença e eu mal tinha reparado. Cristina estava vivendo uma crise. Ela odiava o Natal. No ano anterior e agora desaparecido noivo. A pedir em casamento na véspera de Natal. Como era relativamente nova na região, ela não tinha família próxima, então eu falei que ela podia passar o Natal comigo. E ela aceitou. Foi lá para casa, assistimos o discurso da rainha, 007 contra Goldfinger e Blondie cantando Sunday Girl, no Top of the Pops. Foi então que Cristina disse que queria cantar profissionalmente. Bebemos várias garrafas de vinho branco, Blue Noon, que nunca foi o melhor estabilizador de humor do mundo, e eu pedi desculpas por não ter abacaxi. Ficamos conversando até tarde. Cristina estava se sentindo totalmente incapaz de lidar com as coisas, um sentimento que conheço agora, mais do que naquela época. Estava se questionando sobre o trabalho como professora, na dúvida se estava na carreira certa. Eu falei que todo mundo na Hollybrook se sentia daquele jeito.
e em determinado momento ela chegou a mencionar Ibiza. Estávamos entrando numa década nova, os pacotes de férias na Espanha estavam em alta e ela tinha ouvido falar de um hotel novo na cidade que estava em busca de cantores e músicos. Fiquei intrigada, achei que Cristina era tipo um mistério e provavelmente eu fiz pergunta demais. O que é típico de professor de matemática? É preciso sempre descobrir o valor da variável desconhecida. Eu tenho a sensação de que há uma vida dentro de mim que precisa ser vivida e outra que eu estou vivendo. Provavelmente essas não foram as suas palavras exatas. Mas a ideia era essa, e ela falou mais. Eu sei que não faz o menor sentido. Eu sou grega, eu não sou espanhola. Tenho uma porção de ilhas na Grécia. Eu devia ir para uma delas, porque eu falo a língua, mais ou menos. E eu não falo espanhol. E acho que é importante saber a língua do lugar onde você mora. Você pode aprender espanhol. Eu acho que se é o que você quer, você deveria ir. Devia sim. Não faz o menor sentido. Eu falei uma coisa que não parece nem um pouco comigo. Nem tudo tem que fazer sentido. Bem, a ideia de arrumar um emprego lá fazia os olhos dela brilharem, com tanta intensidade que eu falei que tinha que ir, se era o que ela queria, e que não se preocupasse com o que as pessoas achavam disso. Eu tenho certeza de ter dito isso, porque me lembro de dar a ela um colar que eu tinha desde criança, um colar com pingente de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes. Eu era católica, não praticante, e associava demais aquele pingente à minha infância, mas nunca consegui me desfazer dele. Dar o colar a Cristina parecia a coisa certa. Ele vai te proteger, eu disse. Obrigada, Grace, obrigada por me ajudar. Com essa decisão, em algum momento ela cantou Blackbird. Primeiro cantou sozinha, uma interpretação nem um pouco natalina, mas muito bonita. A sua voz tinha um quê de agridoce que me fez chorar. Depois ela tentou me ensinar. Você tem que se transformar na música, entrar nela. Esquece que você existe. É a música mais fácil de cantar dos Beatles, assegurou-me ela. Quer dizer, depois de Yesterday, né? E de Yellow Submarine. Acabou que não era uma música fácil de cantar, mas tínhamos bebido vinho, suficiente para não ligar. Ela me explicou o seu amor pela música. Ela torna o mundo maior, disse, os olhos brilhando com uma paixão inflamada pelo álcool. Às vezes eu me sinto como se estivesse presa numa caixa e quando toco piano ou canto, saio dessa caixa por um tempo. Para mim a música é como um amigo que aparece bem na hora que você precisa. Um pouco como você, Grace. Então saímos para caminhar, um daqueles passeios frios de Natal, no qual você sorri para todo estranho com quem cruza na rua. Bom, pelo menos era o que se fazia naquela época, e foi isso. Não tinha mesmo muito o que fazer além disso. Ela seguiu dando aula por uns meses e depois foi embora. Nunca mais apareceu na minha casa. Conversamos algumas vezes na sala de professores, mas Cristina sempre parecia meio envergonhada na minha frente. Eu não entendia por quê. Como aquela pessoa tão gentil e talentosa, que queria cantar profissionalmente, tinha vergonha de precisar da companhia de Natal. E um dia, possivelmente, a última vez que a vi, ela veio até mim no estacionamento e disse baixinho com lágrimas nos olhos. Obrigada, sabe, pelo Natal. Só isso. Eu não tenho como enfatizar o suficiente o quão insignificante eu achava que aquilo tinha sido. Foi só isso que eu fiz. Ofereci companhia a uma pessoa num dia de Natal. Há várias décadas já. E aí, muitos anos depois, do nada, eu recebo essa carta. E ela me dizia que Cristina tinha morrido e tinha deixado sua casa na Espanha para mim, em retribuição a um ato de bondade tanto tempo atrás. Ela também explicava que eu podia vender a casa ou alugar. Se me mudar para Ibiza, fosse muito impraticável. Foi uma surpresa, para dizer o mínimo, e que deixou com uma sensação de que tinha perdido mais do que ganhado. Uma amiga que, na verdade, nunca tive de uma época que parecia um sonho distante. Eu não tinha planos de me mudar para Ibiza. À medida que você envelhece, vai ficando cada vez mais difícil quebrar padrões. E você não quer que eles sejam quebrados. Eu já tinha enfrentado quebras de padrão várias vezes na vida, e quando me aposentei, quando meu marido desfaleceu na estufa, até perder o Bernard, o nosso cachorro, que me tirou do chão, e é óbvio, quando Daniel foi atropelado por um caminhão da Royal Mail,
enquanto andava de bicicleta. Nos últimos tempos, enquanto eu lamentava a falta do antigo padrão de vida de casada que um dia achara demais, um novo padrão se formara. Dar comida para um passarinho todo dia pela manhã, receber as compras do mercado na segunda-feira, ajudar as cestas de manhã na lojinha da caridade da British Heart Foundation, ir ao cemitério no domingo, e a culpa e a tristeza e o vazio eternos. Havia só umas poucas variações aqui e ali. Eu tinha me acomodado no padrão, cada vez mais velha, sem nem pensar a respeito. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Próximo capítulo, ainda sob investigação.